bom dia. Esse aqui são os guerreiros da oração, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que só estão de pé hoje porque existe esse grupo, essa sala de oração. Tem igrejas que talvez só estejam de pé hoje porque existe esse grupo e essa sala de oração. Por isso a importância de você participar, de você orar, de você interceder, de você fazer parte de um grupo. E aí, de oração como esse, tão especial. E para o irmão Francisco, ó. Olha aqui, irmão Francisco, eu vi que ele é professor da escola sabatina, aqui, ó, pertinho aqui, a lição maravilhosa desse trimestre, né? Para quem é líder de mordomia ou tesoureiro da igreja, está amando essa lição aí, né? Que tem sido uma bênção para a gente sobre fidelidade, né? E em especial essa semana falando a respeito do dízimo, né? Então, você que tem sua lição, estude ela, que é uma bênção, viu? Para honra e glória do Senhor. Vamos lá. Pega a Bíblia aí, quem está com a Bíblia aí, vamos abrir lá em Deuteronômio. Abre aí rapidinho, Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio. Que na Missão Caleb eu faço uma dinâmica com eles para eles aprenderem os nomes dos livros da Bíblia. E quando chega em Deuteronômio é tão difícil do povo dizer, viu? Para a gente talvez seja mais fácil, porque já escutou algumas vezes mais, né? Mas é muito difícil para eles falarem pela primeira vez, né? Deuteronômio, capítulo 2. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha. Capítulo 2. Ali lá no versículo 14. Deuteronômio. Capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Então, a gente vê no capítulo 36 desse livro tão especial que a gente tem estudado, é a continuação da história do povo de Israel. Nesse caso, no capítulo 36, o tema específico é no deserto, e a gente recapitulou um pouco do que aconteceu em Cades Barnea, com os 12, que foram espiar a terra, né, e voltaram com as informações não tão favoráveis, 10, né, 10 voltaram com informações não tão favoráveis, quanto Josué e Caleb trouxeram ali, né, boas novas, de fato, uma mensagem que trazia alegria, né? E aí a gente recapitula essa parte, e aí entra numa parte muito especial, onde mostra que eles duraram 40 anos no deserto. Quem aqui sabia, levanta sua mão. Sei que a maioria já sabe, viu? Mas levanta sua mão. Quem sabia que do Egito até a terra de Canaã não precisava de 40 anos? Levanta sua mão. Alguns sabiam disso aí, né? Eu acredito que grande maioria. Não precisava-se de 40 anos para que eles chegassem na terra de Canaã. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que esse povo fez? A gente já viu nos estudos passados, né? Foi que esse povo fez que os impediu de entrar na terra prometida. Diga-se de passagem, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não corra no mesmo erro e fique sem entrar na Canaã celestial. Eles duvidaram do poder de Deus. Eles não tiveram total convicção de que Deus estava com eles. Quando a terra foi vista e voltaram com aquelas informações, os espias disseram assim: olha, a terra até que é boa, tem frutas, é uma terra que manda leite e mel, é uma terra muito boa, é assim, 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 só que tem os filhos dos Anaquins lá, eles são muito grandes e eu não sei se a gente vai ganhar. Se eles tivessem confiado em Deus, Deus teria agido e eles teriam facilmente entrado na terra de Canaã e tomado a sua morada. Entretanto, eles desconfiaram da vontade de Deus, né? Então, assim como eles rejeitaram a Deus, Deus os rejeitou também naquele momento. Deus ensinaria uma lição ao povo de Israel. Tanto que Deuteronômio aqui, Moisés escreveu que até com que aqueles morressem, eles não entraram na terra de Canaã. Não era uma lição só para os adultos, era uma lição para aqueles que nasceriam também ao longo daqueles 40 anos no deserto. Então, por que que a geração, os meus antepassados não entraram na terra de Canaã? Então, eles já tinham a referência de que eles tinham que confiar em Deus. E aí a gente vê também que, mesmo com essa obstinação, com essa rebelião do povo de Israel, Deus não os abandonou de todo.
O serviço do tabernáculo mostrava que Deus queria estar no meio do povo. Amém? Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo muitas vezes se desviando, mesmo o povo errando, Deus queria estar no meio deles. É claro que por algumas vezes eles tiveram decisões, e eu digo mais, ó, muitas vezes, na verdade, eles tiveram algumas decisões que iam contra a vontade de Deus. E Deus não desistia deles. Deus estava ali, ó, todo momento, buscando seu povo, todo momento, carinhosamente. E o povo se afastando de Deus e enfrentando as consequências. Aqui diz até assim, ó, Neemias 9, 19, 21, diz assim, ó, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da tua boca, e a água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Seus vestidos se não envelheceram, e os seus pés não incharam. Então a gente vê que mesmo com a obstinação do povo de Israel, mesmo com a rebelião, eles estavam para entrar na terra de Canaã, e eles, por não confiarem em Deus, não entraram. Eles não só não confiaram em Deus, como eles queriam matar ali Moisés, né, e aqueles homens de Deus, né, que estavam ali, como Josué, Caleb, e dentre outros também, que confiavam no Senhor, né, e Deus teve que intervir de maneira sobrenatural mesmo. E aí a gente vê que mesmo assim, eles se rebelaram contra Deus, foram para o deserto e ficaram rodando durante 40 anos no deserto. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para os irmãos aqui, ó. Deus desamparou eles algum dia no deserto? Imagina aí agora, se coloque no lugar de Deus. O povo se rebela contra você, não confia em você, não faz a sua vontade, você acabou de tirar eles de uma escravidão, e mesmo assim, Deus não os abandona. Esse é o nosso Deus que a gente conhece, é um amor de fato inexplicável, mas é isso que ele faz, né? E aí, ele conduz o povo pelo deserto, não deixa faltar pão nem nada, e tem um texto muito especial que diz assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, né? Então, de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, a gente sabe que mesmo Deus tendo sustentado o povo com maná, com água que jorrava, mesmo assim Deus queria os ensinar que eles dependiam era de Deus. Quantos de nós hoje achamos por muitas vezes que dependemos do nosso trabalho? Quantos de nós hoje achamos que dependemos do nosso esforço? Quando na verdade deveríamos ter total confiança em Deus. O trabalho é importante, o esforço é extremamente importante, mas deveríamos ter total confiança em Deus, porque é Ele que nos provém saúde, é Ele que está conosco, nos sustentando todos os dias, é Ele que nunca deixou faltar pão na sua mesa, e que mesmo quando faltou, não faltou a sua presença. Ele estava lá. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que 2023 Deus reservou para que nós tivéssemos uma vida espiritual ainda mais ligada a Deus. É para isso que Deus nos chamou para esse ano de 2023. Aqui tem um texto também, Isaías, que diz assim, ó, em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Escuta esse texto aí, ó, Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Amém? Olha aí que texto lindo e maravilhoso, né? Em toda a sua angústia, Deus também foi angustiado. Na angústia do povo, Deus estava com eles. Em todo momento, todos os dias, Deus estava com ele. Se em algum momento passou pela sua cabeça que Deus não está com você, que Deus não está vendo a sua luta, que Deus não está vendo o que está acontecendo, pode tirar isso da sua cabeça, porque Deus se importa desde os mínimos detalhes até os grandes detalhes da nossa vida. Deus quer saber e Deus está conosco. Todavia, os únicos relatos de sua vida no deserto são exemplos de rebelião contra o Senhor. Ellen G. White fala aqui, infelizmente. Quando Deus estava com eles todos os dias, os relatos que nós temos do deserto são só de rebelião.
Eu vou citar uma aqui, que está aqui no capítulo 36, onde fala que um israelita, né, ele era uma mistura de israelita com o egípcio, e ele subiu junto com o povo de Israel do Egito, né? E aqui diz que ele deixou a sua própria parte no acampamento e ele entrou na dos israelitas onde não era permitido. Pretendeu o direito de armar ali sua tenda. E isto a lei divina lhe vedava. Uma contenda surgiu entre ele e um israelita, justamente por essa situação. Sendo referida aos juízes, foi decidida contra o transgressor. Então, esse homem, ele entrou no local do arraial que não era permitido para ele, né? Só depois da terceira geração é que era permitido eles entrar naquele lugar. E aí ele entrou no lugar no qual ele não poderia, e ele, enraivecido com a decisão, sabe o que foi que ele fez? Ele amaldiçoou o juiz da decisão. Havia um mandado de Deus, Êxodo 21:17, que dizia assim, ó, quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E o juiz fazia essa referência. Então, quando houve essa situação, foi levada até Moisés, porque, olha, agora, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser a sentença? E aí Moisés foi conversar com Deus, né? E aí aqui o Espírito de Profecia fala que Deus mesmo pronunciou a sentença por determinação divina. O homem blasfemo foi conduzido para fora do acampamento e apedrejado. Isso foi seguido, olha aí, ó, isso foi seguido de um anúncio de uma lei para enfrentar as faltas idênticas. E os filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então a gente vê que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, eles já estavam há mais de 400 anos sendo escravizados. Então, se caísse um cavalo na frente deles e eles pudessem comer, eles iam comer. Eles não iam dispensar. Eles eram pessoas mais brutas. E Deus, para ensiná-los pedagogicamente, teve que tratar ali na linha dura também. A justiça era imediata, porque Deus estava tentando moldar uma sociedade que ia levar, uma comunidade que ia levar a mensagem de salvação para o mundo inteiro. E essa comunidade havia sido escravizada durante mais de 400 anos. Então, o que eles estavam passando agora era uma reeducação. Eles iam aprender a se alimentar novamente, eles iam aprender a tratar as pessoas, por isso que são instituídas leis civis, né? Então, eles iam aprender a viver em uma comunidade, não simplesmente qualquer comunidade, mas a comunidade que Deus queria levantar, que Deus levantava, né, para pregar a mensagem ao mundo inteiro. Aqui diz assim, justamente por conta desse apedrejamento desse rapaz, alguns há que levantarão dúvidas sobre o amor de Deus e sua justiça, infligindo que ele é tão severo ao castigar por palavras faladas no ardor da paixão. Mas o amor como a justiça exigem que se mostre serem as palavras inspiradas pela maldade contra Deus um grande pecado. Outros, ó, se caso não tivesse sido tratado urgentemente e desse formato, Ellen G. White fala aqui, ó, outros se teriam desmoralizado e como resultado muitas vidas finalmente deveriam ser sacrificadas. A mistura de gente que com os israelitas subiram do Egito era uma fonte contínua de tentação e dificuldade. Então, para a gente avançar aqui um pouco mais, o Espírito de Profecia nos mostra que essa decisão foi tomada justamente para evitar que outras pessoas incorressem nessas mesmas faltas. Então, muita gente havia que tinha um coração rebelde. Se esse caso não tivesse sido tratado com incisão e velocidade, muitas outras pessoas continuariam se rebelando contra o Senhor. Então, quantos aqui são líderes? Deixa eu pedir só para levantar a mão aqui, aqueles que são líderes na sua igreja, pode ser professor de escola sabatina, diretor de algum ministério. Nós temos uma grande responsabilidade. A igreja tem um manual. No manual, tem muitas ali indicações de o que Deus espera do seu povo com a decisão da sua igreja. E muitas vezes tem algumas situações que estão indo de contra o nosso manual
que os líderes precisam tomar decisões incisivas e rápidas, porque se não forem tomadas, escutem isso, pode ser que toda uma igreja se desvie da palavra de Deus e se desvie do foco e se rebele contra as verdades do Senhor. Não é fácil, líder. Você quem vai levar a bordoada muitas vezes. Você vai ser tido como uma pessoa boa, como uma pessoa ruim, do modo como você trata essas situações, mas essas situações precisam ser levadas para a comissão e ser tratadas urgentemente. Tem situações na igreja que já estão há 3, 4 anos e ninguém ainda tratou. Quem é que vai tratar essa situação? São os líderes. Deus nos deu essa responsabilidade, porque se a igreja, se o seu ministério se rebelar contra o Senhor, a corresponsabilidade é sua por ser líder. Você tem essa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Então, nós precisamos tratar isso com amor, com carinho, mas de forma incisiva e urgente. A gente não pode deixar passar. Então, já aconteceram algumas situações aqui, vou dizer para vocês, já aconteceram situações de irmão A e irmão B irem para uma outra igreja, um outro local, irmãos casados, e eles de repente se unirem e agora estarem juntos, como o mundo fala, né? Casados com outras pessoas, tá? E eles se juntarem e irem para uma outra igreja, e participarem de uma outra congregação, isso e aquilo outro. E anos depois, eu recebi o pedido aqui de transferência na minha secretaria. Você acredita nisso? E já havia sido solicitado a remoção, já havia sido conversado tantas vezes, já foi chamado para a comissão, já havia sido conversado com o pastor, já havia, isso anos atrás, né? Já havia acontecido todo o processo. E anos depois, porque ainda não havia saído da secretaria aqui, do sistema, eu recebi o pedido de transferência. Imediatamente eu entrei em contato com a secretária da igreja lá para informar como estava o caso. Sabe o que foi que a secretária me disse? Ela disse assim, irmão, se preocupe não, isso aí não tem problema não, a gente aceita aqui de todo jeito. Aí eu, como é, irmã? Me diga só quem é o diretor dessa igreja aí, por favor, ou o pastor da região, porque a igreja tem um manual, o manual tem as suas regras. Como é que a pessoa vai entender que está no pecado se ninguém a repreende? Vai ficar assim até a volta de Jesus e vai se perder e a responsabilidade é da irmã. Agora, existe a possibilidade da irmã conversando com essa pessoa, ganhar ela para Jesus, rebatizá-la, ela entrar novamente no rol de membros da igreja e um dia estar na eternidade. Então, nós temos uma grande responsabilidade enquanto os líderes. Só outra coisinha que o Espírito FC mostrou aqui também, foi a situação de um rapaz no dia de sábado. Como Deus havia falado para eles que eles não entrariam na terra de Canaã, né? Algumas pessoas se rebelaram e esse homem, o Espírito Profecia deixa claro aqui que ele já sabendo que não entraria, ele decidiu ir no dia de sábado contra a vontade do Senhor, contra a ordem do Senhor. Ele decidiu já de cara mesmo se ele fala aqui, ó, o ato deste homem foi uma violação voluntária e deliberada do quarto mandamento. Pecado este não cometido por inadvertência ou ignorância, mas por presunção. Então, aconteceu aqui de um rapaz também transgrediu o sábado, nós conhecemos essa história, está em Êxodo, né? E ele vai fazer fogo dia de sábado, e fazer fogo naquela época não era simplesmente como a gente tem hoje um fogão com fósforo ou fogão elétrico, né? Nessas proporcionalidades, era de fato colher a lenha e colocar o fogo, e ele faz isso não por ignorância ou inadvertência, mas ele faz por presunção. Deus não vai deixar a gente entrar, não? Então eu vou fazer o que quiser e pronto. E aí existem as consequências. E esse homem, o caso dele também foi levado a Moisés, e Números 15:35 diz: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Os pecados de blasfêmia e voluntária violação do sábado recebiam o mesmo castigo, sendo igualmente uma expressão de desprezo pela autoridade de Deus. Então, a gente vê que no deserto o povo de Israel teve muitos problemas. Algumas pessoas até usam isso. Eu acredito que alguns irmãos já devem ter escutado aqui, né? Olha, vocês guardam o sábado hoje, então por que quem quebra o sábado vocês não vão lá e apedrejam? Quem já escutou isso aqui? Só para mim saber aqui. Acho que a gente já escutou, né? Boa parte, né? Já que vocês guardam o sábado, quando alguém erra, por que vocês não apedrejam e tal e tudo, né? E acabam querendo anular o dia do Senhor por conta dessa consequência aqui.
mas mal sabiam eles que essa consequência era para os demais mandamentos também. Hoje, não é imediato, mas se a transgressão aberta não houver arrependimento, a justiça divina vai pesar. Essa é a verdade. Nós já estamos no tempo do juízo de Deus. Nós já estamos no período do juízo investigativo. Então, nosso caso pode estar passando nesse exato momento no tribunal de Deus. E como nós estamos sendo avaliados? É essa autoavaliação que o povo de Israel deveria fazer para que se entregasse ao Senhor urgentemente. Aqui diz até assim, ó, para a gente finalizar, diz assim, ó, não obstante, seus filhos não aprenderam a lição. Tal foi a sua negligência do sábado durante 40 anos de vagueação, que, embora Deus os não impedisse de entrar em Canaã, declarou que deveriam ser espalhados entre os gentios depois de seu estabelecimento na terra prometida. Não voltavam, todavia, a Deus com propósito sincero, se bem que, quando aflitos por seus inimigos, buscavam auxílio daquele que unicamente poderia livrar. No entanto, olha aí o que fala a respeito do povo de Israel. No entanto, o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Salmo 78. Então, por muitas vezes, o povo de Israel se rebelou no deserto. Por muitas vezes, talvez eu e você tenhamos nos rebelado contra o Senhor. Quantas vezes eu não já fui rebelde contra o Senhor? Quantas vezes você já não, sabendo a verdade, o que Deus esperava de você, você tomou outra decisão? Quantas vezes Deus pediu que a gente fosse para um lado e a gente foi para o outro? E sabe o que é que, lendo esse capítulo, Deus me mostra? É que ele não desistiu nem de mim, nem de você. Ele deseja nos alcançar. Ele espera que nós voltemos para ele, nos voltemos para ele com o coração sincero, aberto. O povo de Israel, por muitas vezes, se voltava por medo de ser destruído. E mesmo assim, Deus os auxiliava, porque ele é um Deus de amor. Ele não nos abandona. Mesmo que as suas justiças viessem sobre o povo, ele nunca abandonou aquele povo. Assim como nós hoje, mesmo que as consequências de algum ato ou de alguma coisa estejam sobre a nossa vida, Deus não nos abandona. Deus não abandona o irmão Oliveira, Deus não abandonou o irmão Antônio José, Deus não abandona a Eletice, Deus não abandona o Silvio José, o Francisco, o Dió, o nosso irmão Luziberto. Deus não abandona nenhum de vocês. Sabe por quê? Porque ele ama cada um. Ele conhece cada um particularmente. Ele sabe o temperamento de cada um, ele sabe o modo de pensar de cada um, e mesmo assim, irmãos, ele nos ama. Não tem como explicar isso. É um amor grandioso. Mesmo que a gente estejamos no deserto nesse momento, o Senhor atravessa conosco, amém? Eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe nesse deserto e para que, diferente de Israel, a gente tenha um coração mais voltado para o Senhor. Oremos. Santo Deus e Eterno Pai, nós vimos hoje rapidamente um pouco mais sobre a história do povo de Israel e como eles foram no deserto. Por muitas vezes eles murmuraram, eles tentaram matar Moisés, eles desviaram-se dos teus propósitos. E nós não somos diferentes hoje, Senhor Deus. Nós não somos melhores do que aquele povo que estava no deserto. Quantas vezes a gente tem se desviado, Senhor Deus? Quantas vezes a gente tem desviado do teu propósito, da tua vontade, temos colocado as outras idolatrias na nossa vida, e nós queremos te pedir que pelo sangue do Cordeiro o Senhor remova da nossa vida toda e qualquer forma de idolatria, toda e qualquer forma de rebelião. Nós queremos te pedir, Senhor Deus Altíssimo, que o teu divino Espírito Santo pare sobre a nossa mente e o nosso coração, nos direcionando em cada ato, em cada palavra. Senhor Deus, ao longo desse dia, Pai, que no deserto que nós passaremos, nós sejamos confiantes no Senhor, Pai eterno, porque só no Senhor nós podemos ser vitoriosos. Nos abençoa, nos purifica, nos transforma, enquanto líderes da tua igreja, que alguns aqui são e outros ainda serão para a tua honra e tua glória. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos dê sabedoria para tratar de cada situação específica e que o Senhor nos auxilie, Senhor Deus, para que a gente sempre busque fazer segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos,
e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.